Donald Trump confirmou novos nomes que vão fazer parte do governo a partir do próximo ano. A novidade ficou com o anúncio de Elon Musk para comandar um departamento voltado para corte de gastos no país. Depois de apoiar publicamente Donald Trump e fazer uma doação milionária à campanha do republicano, o empresário Elon Musk ganhou um cargo no novo governo. O presidente eleito anunciou a criação do Departamento de Eficiência Governamental e confirmou que o bilionário vai chefiar a pasta. Segundo Trump, o objetivo é diminuir a burocracia, reduzir regulamentações e identificar gastos que possam ser cortados. O dono do X usou a própria rede social para falar sobre sua expectativa com relação a esse posto. Em uma publicação, ele disse que todas as ações do departamento serão publicadas online para garantir transparência e afirmou que vai fazer um ranking dos impostos que ele considerar mais absurdos no país. Ao lado de Musk, nesse projeto, estará o empresário Vivek Ramaswamy, que chegou a ser pré-candidato à presidência neste ano pelo Partido Republicano, mas abandonou a disputa para apoiar Trump. O presidente eleito também confirmou Pete Hegseth como o novo secretário de Defesa. Ele ficou conhecido por ser apresentador da emissora americana Fox News. É veterano de guerra e já tinha tentado entrar na política quando disputou o Senado em 2012. Mais de 10 pessoas já foram confirmadas para a formação do novo governo. Outros destaques foram John Ratcliffe, como diretor da CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, e o ex-governador do Arkansas, Mick Huckabee, que será embaixador em Israel e vai ter como objetivo levar a paz à região. Já o senador Mark Rubio foi definido como novo secretário de Estado e vai ser responsável para lidar com assuntos externos. Essa escolha pode gerar reflexos no Brasil, isso porque o político já criticou o governo Lula e recentemente se posicionou de forma contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal em suspender a rede social X no país. Sobre as nomeações de Trump e essa transição entre os governos, a gente fala agora ao vivo com o cientista político Leonardo Trevisan. Trevisan, uma boa noite, sempre uma honra tê-lo aqui para analisar os temas internacionais. Eu queria começar justamente com a transição. Diferentemente de 4 anos atrás, há uma transição. Quanto isso é importante para o novo governo e até para o governo que deixa a Casa Branca? Boa noite Gustavo, boa noite Renata, boa noite a todos que nos escutam. Esse é o ponto, e esse é o ponto essencial. Eu acho que Jack Sullivan, que é o assessor para a segurança nacional do Biden, deu uma entrevista para TVs americanas e ele deixou muito claro uma expressão que eu acho que resume bem esse quadro, né? Toda essa passagem de governo se trata de uma transferência responsável, é disso que nós estamos falando. O presidente que termina o seu mandato tem a responsabilidade de fazer essa transição pacífica. Biden está cumprindo esse ritual, que não foi cumprido, como a Juliana Rios lembrou, não foi cumprido por Trump em 2020, quando ele tinha essa função, teve essa função. Ele não recebeu Biden e não compareceu à cerimônia de posse. Transferência responsável é exatamente isso. Uma transição pacífica, pode ser entre oponentes políticos, mas o que está em jogo é a função de Estado. Esses, tanto Biden quanto Trump, representam um cargo de Estado. Eles representam a direção do Estado americano. Isso tem regras e tem, como disse Jack Sullivan, uma transferência responsável, Gustavo. Trevisan, Donald Trump já anunciou aí, como nós mostramos, alguns nomes que vão fazer parte do seu novo governo. O que essas escolhas indicam para a gente desse novo mandato? Ele está mais preparado, já está desenhando o seu novo governo, mostra ali que a questão da lealdade é algo fundamental para andar com ele a partir do ano que vem? Renata, essa é a nova palavra-chave para essas escolhas: lealdade e, principalmente, obediência. Eu vou dar 2 exemplos, né? Havia um Mike Pompeo, que era um secretário absolutamente instado, recomendado, proclamado para ser secretário de Defesa, ou, no mínimo, ou no secretário de Estado, e ele foi absolutamente deixado de lado, e Trump foi muito claro. Mike Pompeo e Nikki Haley, que foram 2 figuras que ousaram enfrentar posições de Trump durante a campanha eleitoral, estavam fora do governo. Esse fato é muito claro. Trump está escolhendo nomes que aceitaram
de alguma forma, todas as ordens dele. Marco Rubio, que foi para o cargo de secretário de Estado, que é talvez o cargo mais importante depois do presidente da República, ele tem funções absolutamente maiores que a de um chanceler, ele tem funções de contato com o Congresso, ele tem funções maiores que de um chanceler normal. O secretário de Estado foi premiado um senador da Flórida, Marco Rubio, que, de alguma forma, antes de mais nada, declarou obediência estrita a Trump, retirando sua candidatura. Todos os que deram esse tipo de sinal estão sendo, de algum modo, beneficiados ou premiados, se quisermos usar a palavra, com algum mandato. Não é o melhor critério. O que é que, de alguma forma, fica muito claro nestes primeiros nomes e nos outros que estão sendo ventilados pela mídia americana? Não há nenhuma sombra de dúvida que possa contestar Trump. Isto é perigoso, isto não é bom. Nenhum governo age assim. Todos os governos têm um contraponto, tem alguém que leva o presidente a pensar diferente. Isto aconteceu no primeiro mandato de Trump. Ele nomeou pessoas que, de alguma forma, contrapunham a sua posição, mas representavam algum tom de serenidade contra algumas decisões do presidente. Isso desapareceu, Renata. A mídia internacional toda registra o mesmo fato, o cuidado de que isso pode representar uma voz única no governo. Isso não é bom, seja para que país for. Tá certo, Trevisan, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então essa troca de governo nos Estados Unidos. Um forte abraço e até uma próxima. Boa noite, Gustavo, boa noite, Renata, boa noite a todos que nos escutaram. Obrigado pelo convite.